Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Eu falei sobre esse texto aqui terça-feira passada, e os dois últimos tópicos, um eu não falei, o outro eu dei apenas uma pincelada rápida, mas eu quero concluir o raciocínio e lhe levar a observar o que acontece quando você decide se tornar o mais ilustre. O tema da mensagem terça-feira passada foi este: você será o mais ilustre. Diz aí para o seu vizinho: você será o mais ilustre. Agora, não fala em tom de positivismo, motivacional, fala em tom profético. Diz para ele assim: eu declaro em nome de Jesus que você será o mais ilustre. Você será o mais ilustre. Olha o texto. Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, que significa Deus de cobre. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Alguém consegue dizer amém? Diga comigo: Senhor, eu recebo a tua palavra como palavra profética para a minha vida. Me converte e cumpre em mim o que o Senhor quiser. Amém. Dá um toque de leve no irmão do lado e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá, irmão? Terça-feira passada, eu comecei a falar com os irmãos aqui acerca de Ezequias, e de como o escritor sagrado se concentra em reconhecer a história de Ezequias, tecendo-lhe comentários elogiosos, ao ponto de o comentarista bíblico afirmar no versículo 5 que antes dele não houve, nem depois, homem tão ilustre quanto o rei Ezequias de Judá. Na semana passada eu também pontuei com os irmãos que
Ezequias começou a reinar num período bastante sombrio da história de Judá, e vou lhe mostrar isso hoje no último tópico desta mensagem, que é o tópico que não falamos terça-feira. Ezequias reina num período bastante sombrio da região de Israel e de Judá. O reino já se havia dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era chamado de Israel e a capital era Samaria. O Reino do Sul era chamado de Judá e a capital era Jerusalém. A esta altura do texto que nós lemos, Samaria, capital do Reino do Norte, já estava sitiada pelo rei da Assíria com o seu exército, e viria a cair logo em seguida. Há uma dispersão completa do Reino do Norte, uma destruição completa, e o capítulo anterior nos fará ver que o Senhor entregou Israel nas mãos do rei da Assíria por causa da idolatria. Mas o texto também diz que o Senhor preservou a Judá. E aí eu repito o que eu disse aqui semana passada: Deus é poderoso para te preservar enquanto alguém do teu lado está porventura sendo atingido. Diz aí para o teu vizinho: Deus é poderoso para te preservar na crise. Deus é poderoso para te preservar na crise. O que nós observamos é o texto destacando o que torna Ezequias mais ilustre que todos os reis de Judá, antes dele e depois dele. Óbvio que está relacionado às posturas que Ezequias toma em relação ao Deus de Judá. E eu falei aqui semana passada que a primeira postura que Ezequias tomou para se tornar o mais ilustre dos reis de Judá foi restaurar a adoração. Não vou repetir, é óbvio. Ele restaura o culto e as portas do santuário, restaura o sacerdócio, restaura o ministério levítico, de modo que a palavra é esta: se você quiser ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, comece tratando a sua adoração. Provoca o vizinho e diz para ele: seja um adorador. Segunda coisa que nós observamos da postura de Ezequias, que o torna mais ilustre dentre todos os reis de Judá, é que Ezequias decide mudar a história da sua família. Observe que antes de Ezequias vem alguns reis, alguns, por exemplo, Jotão faz o que é reto aos olhos do Senhor, mas não removeu os altares da idolatria. Ezequias, pelo contrário, quando ele assume o trono, ele sai desmontando, vou usar uma expressão bem sertaneja, desmantelando toda a estrutura da idolatria em Judá. Mas veja o texto, que o texto diz no versículo 1, que Ezequias é filho de Acás, e Acás é considerado o pior rei da história de Judá. Note que o pior rei da história de Judá tem um filho que se torna o mais ilustre dos reis de Judá. O que isso significa? Que nenhuma maldição hereditária prevalecerá na sua vida se você decidir andar nos caminhos do Senhor. Nenhuma maldição sem causa encontrará pouso.
toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo já está condenada. Esta é uma herança do Senhor para os seus servos, diz o Senhor. Levante assim a sua mão comigo e diga: nenhuma maldição permanecerá sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. Preciso que você creia na palavra que está sendo pregada. Preciso que você se aproprie dela pela fé, porque essa palavra vai mudar a sua casa. Então Ezequias decide não andar nos caminhos de Acaias e anda nos caminhos de Davi, seu pai. Então você pode ter ancestrais que viveram mergulhados no paganismo, no satanismo, na bebedeira, e você decidir ter um pai espiritual que vai ser a sua referência de vida cristã, e você vai desfrutar as bênçãos espirituais sobre você. Dá para dizer amém? A postura de Ezequias segue. Nós falamos aqui semana passada. Ele também retirou da sua casa aquilo que não prestava, destruiu Neustã. Ou seja, é preciso identificar na minha vida aquilo que se torna obstáculo para que eu cresça, obstáculo para que eu alce voo. Descubra o que é empecilho. Se acabe Neustã. Não importa se a tradição diz que você deve manter. Às vezes, para receber uma bênção, é preciso arrebentar com a tradição. Então, destrua da sua vida aquilo que não presta. Diz para o seu vizinho: destrua da sua vida aquilo que não presta. Aleluia. Quarto, Ezequias confiou em Deus. Estou fazendo um replay para você pegar a linha de raciocínio. Ele decidiu confiar em Deus. O texto diz no versículo de número 5 que no Senhor Deus de Israel confiou. O que torna Ezequias o mais ilustre rei de Judá é que ele confiou no Deus de Israel. E presta atenção, confiar em Deus dá certo. Eu vou repetir: confiar em Deus dá certo. Deus nunca, vou repetir e enfatizar, Deus nunca vai falhar com você. Nunca. É do seu caráter, é da sua natureza. É isso que nós precisamos entender. A fidelidade de Deus não está relacionada a nós, está relacionada a Ele mesmo. É por isso que eu já disse aqui, do ponto de vista poético, você aceita a expressão que Deus é fiel a mim. Do ponto de vista poético, a gente aceita a expressão. Do ponto de vista teológico, Deus não me deve fidelidade. Deus é fiel a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade de Deus não está relacionada com o meu e o seu caráter, está relacionado com o caráter de Deus, que é infalível. Confiou no Senhor. Quinto lugar, essa eu só dei uma pincelada semana passada. Ezequias quebrou os pactos realizados sob maldição. Versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor foi com ele.
Por onde quer que ele andava, se conduzia com prudência. E se rebelou, se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Volta um pouco nos capítulos anteriores e você vai perceber que Acás, pai de Ezequias, faz um pacto com Sargão II, rei da Síria, e paga o pacto, entregando os bens do santuário, o ouro da casa de Deus, os instrumentos do culto sagrado. Quando Ezequias, aliás, um dos erros de Acás, lá vai, receba. Um dos erros de Acás é que quando Acás faz uma aliança com o rei da Síria, ele manda desenhar um altar para Deus, igual ao altar do deus pagão em Damasco, capital da Síria. Preste atenção, Acás fez um altar para Deus, mas era uma cópia do altar pagão, ou seja, Deus não precisa de nada que seja uma cópia daquilo que é pagão, mundano e demoníaco, de maneira que nenhuma transferência de hábito do mundo para a igreja é aceitável. É por isso que a igreja não deve virar boate, é por isso que a igreja não deve virar prostíbulo, é por isso que a igreja não deve virar clube, é por isso que a igreja não deve virar casa de ladrões e salteadores, porque a igreja é noiva do Cordeiro, o templo onde ela se reúne é casa de adoração, e Deus está no seu santo templo para ser adorado. Ezequias quebra o pacto com o rei da Síria, agora já era Salmanassé da Síria. Ezequias rompe o pacto. Se você quer se tornar o mais ilustre, rompa alianças de maldição. Quebre alianças que foram feitas fora da presença de Deus e sem a bênção de Deus. Seja específico, pastor, não preciso. À medida que eu falo, eu sei que o Espírito Santo ministra a cada um a situação específica da sua vida. Ele está ministrando ao seu coração o que na sua vida precisa ser rompido como aliança de maldição. Não, na minha vida não tem, glória a Jesus. Você já está a um passo de se tornar o mais ilustre. Então, o que falta, pastor? Só falta você saber que quando você decidir ser o mais ilustre, você vai ser atacado. A última atitude que você vai perceber em Ezequias aqui é disposição de vencer os inimigos. Todas as vezes que você decidir honrar a Deus, você vai sofrer levantes. Todas as vezes que você decidir ser excelente naquilo que você faz, você vai ser atacado. Todas as vezes que você decidir obedecer a Deus, você vai sofrer retaliação. Faz parte do processo. Vamos agora voltar para o texto e vamos acompanhar com o que acontece com Ezequias nesse processo. Versículo de número 8 e 9, o texto diz no versículo 7 que Ezequias se revoltou contra o rei da Síria, e no versículo 8 diz que ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. Você vai precisar, para romper uma aliança de maldição, você vai precisar entender que a aliança mantida sob maldição
não faz do inimigo um amigo, só coloca o inimigo dentro de casa. Uma aliança feita sob maldição não torna o teu inimigo um amigo, só o coloca dentro de casa. O rei da Síria não era amigo de Judá, ele era inimigo. A aliança estava sendo mantida a custo de serviço, de escravidão. Tanto é que quando a aliança é rompida, a inimizade vem à tona e a guerra começa. Presta atenção. Toda e qualquer aliança que lhe mantém escravo não é uma bênção. Toda e qualquer aliança que lhe mantém escravo não é uma bênção. Então Ezequias quebra a aliança da escravidão. O inimigo, Salmanassés se tornou seu inimigo porque você quebrou a aliança. Não, ele já era meu inimigo. A diferença é que ele era um inimigo comendo na minha mesa. Eu venho aqui te dizer nesta noite, na autoridade do Deus de Israel, que Deus vai fazer eu vou usar uma expressão bem neopentecostal, assim, bem reteté. Deus vai fazer um rebuliço na sua vida. Vai sair gente na sua empresa, vai sair gente da sua casa. Quem está te roubando vai pedir demissão e você não vai entender por quê, mas é um bom profissional, deixa embora, porque Deus vai promover limpeza, porque a aliança não é bênção debaixo de maldição. Alguém entendeu ou não? Ele quebra a aliança e parte para atacar o inimigo. Agora presta atenção, veja a reação do inimigo e perceba se não é exatamente assim que você está sendo atacado. Versículo de número 10. E a tomaram ao fim de 3 anos. No ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Osés, rei de Israel, tomaram Samaria. Quando você decide ser o mais ilustre, e você decide sair de debaixo da servidão da maldição, o inimigo se levantou, e é interessante, a Assíria não atacou o Judá primeiro, atacou primeiro Samaria. A Assíria só atacou Judá 10 anos depois de destruir Samaria. O que significa isso? Que muitas vezes o diabo não ataca você diretamente, mas ataca quem está perto de você para te amedrontar. Ataca teu negócio, ataca teu vizinho, ataca teu marido, ataca tua esposa, ataca teu filho, para te fazer medo. O cara que trabalha no mesmo ramo que você, acabou de abrir falência, pediu concordata, não pode pagar as dívidas, está com o salário dos funcionários atrasados, e você está dizendo: se ele que é gigante não sobreviveu, quem sou eu? Eu estou lhe dizendo agora, no nome de Jesus, não faça paralelo de você com Israel, porque você é de Judá. Israel está fora da presença de Deus e Judá está debaixo da presença de Deus. Estou declarando na autoridade desse Deus que haverá preservação da sua vida, em nome de Jesus. Atacou o vizinho. Agora segura esse texto, e se você conseguir ficar calado, você fica: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, para enfraquecer Ezequias, a Síria ataca Israel. Diga comigo: eu não aceito a chantagem do inimigo
contra a minha vida. Olha o versículo 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. A primeira estratégia do inimigo, depois que rompe a aliança da maldição, é atacar o vizinho. A segunda estratégia, atacou as cidades fortes. Ou seja, Satanás vai atacar as tuas torres, vai atacar os teus pontos fortes, as tuas fortalezas. E aqui, Senaqueribe conseguiu derribar os pontos fortes de Ezequias, tomou as cidades fortes. E aí, pastor? E aí o que eu quero te dizer é: não desespere porque um ponto forte seu foi tomado. Não desespere porque algo deu errado no seu projeto. Não perca a paz, porque o rei da Síria conseguiu tomar os pontos fortes da sua casa. A capital está protegida, a casa está protegida, a empresa foi atingida, a casa está protegida, a fazenda foi atingida, a casa está protegida. Pastor, a saúde do vizinho está mal, a sua está protegida. Pastor, os negócios não estão dando certo, a casa está protegida. Eu quero declarar em tom profético, debaixo da autoridade da palavra de Deus, quem recebe levanta a mão, que a sua casa estará debaixo de uma nuvem protetora de Deus. O diabo vai atacar, mas ele não vai penetrar a casa. Atacou os pontos fortes e tomou. Coloque essa mão no peito e diga: eu sou protegido. Vamos mais. Olha a terceira estratégia do inimigo. Aqui ele vai sitiando Ezequias, atacou o vizinho e destruiu. Tomou as cidades fortes, enfraqueceu, portanto. Aí agora ele enfraquece financeiramente. Olha o versículo 15 e 16. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Presta atenção. Na tentativa desesperada de evitar a guerra, porque Ezequias sabia que ele não tinha exército para enfrentar a Síria. A história vai revelar que o exército da Síria, naquele dia, naquele tempo, ultrapassava 800.000 homens. O negócio é tão violento que lá na frente, o rei da Síria dá uma chacoteada em Ezequias e diz assim: eu te darei 2.000 cavalos de presente, se você tiver homem para montar neles. Olha a diferença, a discrepância. Vamos chegar lá. Então, na tentativa desesperada de evitar uma guerra, Ezequias pega todo o ouro e prata que tem no reino e manda para Senaqueribe. Já perdeu o vizinho, a fronteira vizinha foi tomada, os pontos fortes foram tomados, agora ficou sem recursos financeiros. Uma das estratégias do diabo para te levar ao desespero é saquear as suas reservas, destruir toda a sua provisão, e aí você entra em crise.
Mas a Bíblia Sagrada diz lá no profeta Joel, interessante, eu tive um sonho essa semana, lembrei agora, e ainda não consegui entender o meu sonho, mas alguém chegou para mim com uma taça desse tamanho, um canudo, e tinha um líquido meio cremoso, um sorvete, e a pessoa disse assim: tome isso aqui, e me disse o nome da bebida. Como eu não sei o significado, eu não vou repetir para vocês. Tome isso aqui, essa bebida aqui se chama, e me disse o nome, e eu perguntei: o que é isso? Ele disse: isso aqui é o capítulo 1 de Joel. Beba, porque depois você vai beber o capítulo 2, e você vai beber o capítulo 3, e você vai beber toda a Bíblia. E eu bebi, e o negócio era gostoso. Deve ser eu bebendo a Bíblia todo dia, porque eu estou bebendo Bíblia em forma de sorvete. O que é que tem Joel capítulo 1? Joel capítulo 1 vem os ataques contra Judá, e as eiras são destruídas, e o lagar é destruído, e as doçuras são destruídas. Mas logo lá na frente o Senhor diz assim: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, e os reservatórios de azeite, e eu vos restituirei os anos que foram consumidos na crise. E o Senhor diz assim: e o meu povo nunca mais será envergonhado. Está lá em Joel. Eu quero declarar para você nesta noite, que ainda que o rei da Síria esteja atacando as suas finanças, Deus está declarando que você não será humilhado diante do seu inimigo. Diga comigo assim: eu não serei envergonhado diante do meu inimigo. Foi Deus quem me disse. Olha para cá, olha para o meu nariz grande. Não vai acontecer porque eu estou lhe dizendo. Não vai acontecer porque eu estou pregando. Vai acontecer porque Jeová disse. E o que Jeová diz, Ele cumpre. Você não será envergonhado. Eu quero declarar em nome de Jesus uma porta aberta para a sua vida, uma provisão extraordinária para a sua história. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que o rei da Síria levou de você, toda a sua provisão que acabou, eu profetizo em nome de Jesus que as fontes superiores e as fontes inferiores se abrem para você, e Deus começa a cuidar da sua vida. Só quem recebe dá glória a Deus, quem não recebe fica só ouvindo. Destruiu financeiramente. Segura lá. Pastor, eu só desço, eu só apanho. Pastor, só piora. Destruiu o vizinho, tomou os pontos fortes, agora saqueou o tesouro. Quarto, olha o versículo 17, aqui o negócio começou a ficar mais agressivo. O rei da Síria enviou Tartã e Rabsaris e Rabsaque de Laquis com um grande exército ao rei de Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Começaram as ameaças. O rei da Síria envia os principais do seu reino, acompanhados de um exército, para ameaçarem Ezequias. Presta atenção: quando você decidir se tornar o mais ilustre, você vai sofrer ameaças, é natural. Algumas pessoas que se sentem mais poderosas do que você vão te ameaçar, porque você decidiu que vai mudar de nível. Eu vou repetir porque eu profetizei e você não recebeu. Você decidiu que vai mudar de nível, e alguns que são maiores do que você não vão gostar disso, e
vão te ameaçar, mas presta atenção, eu vou repetir um texto que eu já disse: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo já está condenada, diz o Senhor dos exércitos em Isaías 54. Eles vêm para pressionar Ezequias. Olha para mim, não se curve diante de pressões do inimigo. Quando você decidiu quebrar a aliança com a maldição, Deus decidiu honrar você. Presta atenção, quando você decide honrar a Deus, Ele decide honrar você. É uma questão de ação e reação. Quando o inimigo saiu de casa para te atacar, Jeová se levantou do trono para te defender. Estou pregando Bíblia para você. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Como assim? Ele já deu ordem aos anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O vizinho caiu, os pontos fortes foram tomados, as finanças saqueadas. Agora qualquer chantagem lhe pega com medo, enfraquecido, vulnerável. E para piorar, vamos para o versículo 23. No versículo 23, a nova estratégia do rei da Síria. Olha que chacota: me dá reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e te darei 2.000 cavalos, se tu tiveres cavaleiros para montar neles. Irmão, isso aqui é uma forma de humilhar. Mas tem um detalhe, é da natureza de Deus. Deus favorece os menos favorecidos. Não se empolga muito numa batalha porque você é mais forte do que o outro, porque pode ser que você esteja contabilizando apenas a força física e o outro esteja contabilizando a força de Deus. Também não desespera porque alguém que se sente Golias desafiou você, porque apesar de Golias ser gigante, Jeová não estava do lado do grandalhão, Jeová estava do lado do menino. Diga comigo: eu sei que Deus está do meu lado. Não responda a chacota, não responda à humilhação, não tente se levantar diante da crítica, fica calado, conta para Deus. Ana nunca enfrentou Penina, foi para o templo orar. Os humilhados serão exaltados. Aleluia. Como a gente precisa entender da grandeza de Deus. É por isso que o Salmo 46, eu preguei o Salmo 46 aqui uma certa feita. Esse salmo é extraordinário. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, porque Deus ajudará. Ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Você sabe quando é que esse salmo foi escrito? Quando Senaqueribe sitiou Judá.
O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Quebra o arco, corta o lanço, queima os carros no fogo. Olha que expressão linda, olha que coisa apaixonante. Aquietai-vos. Vem cá, por favor. Deixa eu te explicar o que é aquietar, à luz do texto bíblico. Fica na minha frente aqui, por favor. Aquietar isso aqui. Isso aqui é você. Você está na linha de frente da batalha e o teu inimigo está te atingindo com força. Deus está atrás de você dizendo assim: sai da frente, sai de cena, deixa eu entrar na guerra. Quando você não entra, Jeová te puxa e diz: sai daqui e deixa eu aparecer. Obrigado. Aquieta, Senhor, sai de cena e toda a terra saberá que eu sou Deus. Quando você sai de cena, Jeová entra. Oh, aleluia! Dá uma glória aí, irmão. Diz aleluia, dá glória a Deus. Fala língua estranha, faz alguma coisa. Oh, aleluia! Ai, gaçabagai, sumirudagai. Faz uma oração simples. A gente pensa que Deus se convence em vir em nosso socorro por causa das nossas orações espalhafatosas. Faz uma oração simples acerca desse negócio. Chega lá na beira da tua cama, senta, diz assim: Jesus, o Senhor sabe que eu não dou conta mais disso. Senaqueribe é grande demais para mim. Eu não tenho condição de sair na mão com Senaqueribe, Jeová. Ele quer matar eu. Entra nisso. Oh, queridão. Eu queria que você entendesse o que significa a palavra zelo de Deus. Quando o zelo de Deus se manifesta ao seu respeito, morre gente. Quando o zelo de Deus se manifesta a seu respeito, o exército despenca. Espírito Santo, explode uns focos de línguas espirituais aqui, de visões, revelações, profecia. Incendeia, Senhor, uns pontos e toma conta de todo o auditório por tua presença. Preciso parar, né? Presta atenção. Olha que estratégia maligna eles usaram contra Ezequias. Eles disseram a Ezequias: nós viemos para te destruir em nome de Jeová. Olha que estratégia maligna. Versículo de número 25. Agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói. Isso aqui é o inimigo, Senaqueribe, dizendo a Ezequias
Ezequias é o cara, deixa eu usar essa expressão, Ezequias é o cara que andou em caminhos retos diante de Deus. Ezequias é o camarada que Deus resolveu preservar. Ezequias é o indivíduo que decidiu honrar a Deus. E Senaqueribe chega e diz assim: eu vim porque Deus me mandou te destruir. Vai ter sempre alguém querendo te destruir para te amedrontar, dizendo que foi Deus que mandou, para te paralisar. É por isso que o crente precisa conhecer a Deus, porque quando você conhece a Deus, você sabe o que é do caráter de Deus e o que não é. Quando você conhece a Deus, o indivíduo chega assim: eu venho em nome de Jeová te destruir. E você olha para a cara dele e fala assim: de quem? Você é besta, rapaz, eu conversei com ele no instante. Você não tem maior privilégio, você não tem conhecimento mais extraordinário do que conhecer a Deus. Ele diz através de Jeremias no capítulo 9 assim: quem quiser se gloriar, glorie-se em me conhecer. É por isso que Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Me transmitiram uma mensagem uma época dessa em algum lugar que eu estava, depois do culto. Mas eu cheguei no hotel arrasado, em depressão, mal, querendo morrer, mal, triste, acabrunhado, parecendo que morreu e não caiu. Deitei e não dormi, um mal-estar, um desconforto. Aí comecei a chorar sem causa, chorando, ajoelhei: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me disse assim: o que está acontecendo é que você esqueceu quem sou eu. É dessa maneira que eu trato contigo? Não, não é dessa maneira. Então você não lembra mais a forma que eu me comunico com você? Oh Deus, o Senhor acabou de tirar uma tonelada do meu ombro. Aí eu subi na cama e dormi. Você precisa conhecer a Deus para você conhecer qual é a linguagem de Deus com você. Só que o camarada que vem em nome de Jeová, aspas, para destruir Ezequias, lá no versículo 33 a 36, começa a afrontar a Deus. Ei, cadê os deuses das outras nações que eu invadi? Porventura eles defenderam as suas nações? Aí quando você lê o mesmo assunto em Crônicas e em Isaías, você vai perceber que o rei Senaqueribe diz assim: todas as nações que eu destruí também tinham deuses, e eu lancei no fogo. Vou fazer a mesma coisa com teu Deus. Oh, mas não foi Deus que mandou? Aí você percebe que o diabo estava na boca do camarada lá. E lá na frente o Espírito de Deus não te deixa enganado, porque ninguém fala em nome de Deus sem que Deus se revele para provar quando Ele está presente ou não. Teu Deus, Ezequias, eu vou lançar no fogo, vou destruir. Vamos encerrar. Lê o capítulo 19 comigo, versículo 1. E aconteceu que Ezequias, ouvindo isto, fez o quê? Fez o quê? Sinal de humilhação. Saiu da plataforma da grandeza, se cobriu de saco. Se cobriu de quê? Arrependimento. E fez o que mais? Fez o que mais? E entrou na casa do Senhor. Você já restaurou a porta da adoração. Você decidiu ser profeta de Deus para a sua família. Você quebrou Neustã. Você rompeu a aliança da maldição. Você confiou no Senhor, e o inimigo destruiu o teu vizinho.
tomou os teus pontos fortes, saqueou o teu tesouro, chacoteou de você, esnobou do teu Deus. Só tem uma saída, queridão: entra na presença de Deus. Diz aí para o teu vizinho: entra na presença de Deus. E aí o relato de Isaías 37, 38, 36, 37 e 38 trata disso. Porque Ezequias, quando entra na casa do Senhor, diz a Bíblia, que na verdade ele manda chamar o profeta Isaías. É o mesmo episódio. É só ler Isaías 36, 37, 38. Ezequias manda chamar o profeta Isaías, e Isaías vem e pergunta assim: o que está acontecendo, rei? Por que rasgou a roupa? Senaqueribe cercou Judá, Isaías. Diz que vai arrebentar com a gente. Senaqueribe diz que nós vamos ter que bater no liquidificador fezes com urina para beber em forma de suco. Está escrito. Está escrito. Aí Isaías diz assim: deixa eu ler a carta. Quando Isaías lê a carta de Senaqueribe lá em Isaías diz assim: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. Ezequias diz assim: ô majestade, Isaías, majestade, essa carta veio para o endereço errado. Senaqueribe não está desafiando o rei de Judá. Olha a carta: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. Ele está desafiando a Deus, Isaías. Leva a carta para Jeová. Aí Isaías vai para a casa de Deus. E o texto bíblico diz que Isaías, quando chega na casa de Deus, está escrito lá em Crônicas, Ezequias ajoelhou na ponta do altar. Só existem duas referências na Bíblia: há alguém ajoelhado na ponta do altar. Por quê? Porque a ponta do altar era o lugar onde se degolava o cordeiro do sacrifício. A ponta do altar é o lugar onde se dá uma vida pela outra. Então, quando Ezequias ajoelha na ponta do altar, ele está dizendo a Deus: eu estou oferecendo a minha vida, eu estou me dando como oferta, eu estou me oferecendo como holocausto. E presta atenção: Deus nunca vai ignorar a sua atitude de se oferecer no seu altar. Aí Ezequias começa a orar e diz assim: ó Deus, tu estás assentado acima das mais altas nuvens. Essa oração está lá em Isaías 37. Senaqueribe diz a verdade quando ele diz que lançou os deuses das outras nações no fogo. Mas na verdade não eram deuses, mas tu és Deus nos céus e na terra. Quando Isaías está orando, Ezequias está orando, o Espírito de Deus se apodera de Isaías lá no canto. E o Espírito da profecia brada na boca de Isaías, diz assim: não temas, ó Ezequias, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja é minha, diz o Senhor dos exércitos.
Dá uma sacudidela no vizinho e diz para ele assim: quando Deus entra na guerra não tem baixas. Quando Deus entra na guerra não tem baixas. Ezequias levanta e diz para o coral: prepara para cantar. Ezequias diz para a orquestra: prepara para tocar. E começa o coral a cantar e a bendizer e a dizer: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. À noite, chega para cá, gente. À noite, o Senhor Deus de Israel, que não tosqueneja nem dormita, levanta no seu trono. E ele dá uma olhada no arraial dos assírios, que tinham 185 mil homens dormindo. Aí Jeová olha no meio das hostes angelicais. A Bíblia não diz o nome do anjo, só diz que Jeová chamou um anjo forte. Vem cá, filho. E o anjo chega diante do trono do Todo-Poderoso. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz assim: desce lá e faz uma festa. A Bíblia diz que enquanto os assírios dormiam, o anjo do Senhor apenas passou por cima do arraial. E quando o anjo terminou de passar por cima do arraial, 185 mil soldados da Síria estavam mortos, porque Deus entrou na peleja. Fica de pé. Ninguém vai te impedir de chegar onde Deus planejou que você chegaria. Ninguém vai te impedir de se tornar o mais ilustre. Senaqueribe pode se levantar, mas o anjo do Senhor já recebeu uma palavra ao seu respeito. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: Deus já deu ordem ao seu respeito. Deus já deu ordem ao seu respeito. Não fala com vontade, fala com gosto. Deus já deu ordem ao teu respeito. Quem pode dar um glória, aleluia, aplauso e falar em línguas? Presta atenção, tem luta que não é sua. Tem problema que não é seu. Presta atenção, tem luta que você ainda está porque você quer, que você é teimoso, você quer resolver com a sua própria mão, e Jeová está atrás de você dizendo: sai de cena, se afasta, aquietai-vos, deixa eu assumir o controle. Porque quando Deus assumiu o controle desse negócio, não tem Senaqueribe que resista. Você vai vencer. Quem te disse hoje que você vai perder, blefou. É filho de Senaqueribe. Você vai vencer. Eu venho na autoridade de Deus te dizer que você vai vencer o teu adversário. Você vai vencer. Quem crê assim, erga as mãos e adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Abra sua boca e diga glória a Deus, aleluia. Fale em línguas estranhas. Espírito Santo, rege um coral de línguas espirituais nesse lugar agora. Rege um coral de línguas espirituais nesse lugar agora. Espírito de Deus, ouve-me por bondade. Sopra nesse lugar um vento diferente, um vento de plenitude, um vento de renovação, um vento de poder, um vento de vida. Eu quero ver agora essa igreja tomada num movimento pentecostal de línguas estranhas, dança no espírito, aplausos em adoração, profecia, visão. Eu vou contar até 3 e eu declaro um mover pentecostal nesse lugar. Em nome do Pai,
2, em nome do Filho, 3, em nome do Espírito Santo. Haja agora um mover pentecostal aqui.